Oi, bem-vindo de volta. E aí, você já pensou como tudo que a gente usa envolve logística? Se você ainda não pensou sobre isso, eu quero lhe convidar a visitar a nossa primeira aula dessa série. E aí, uma vez que a gente já viu, não precisa ser agora, você pode voltar num outro momento para esse vídeo, mas hoje o nosso conteúdo vai falar sobre quais são as responsabilidades de um almoxarife. Aquela pessoa que rege o almoxarifado, a pessoa que organiza todo o estoque, que está ali responsável pelo recebimento e pela entrega de mercadorias para evitar rupturas. Então, quem é o almoxarife? O que é que ele faz, né? O almoxarife, ele é exatamente, como eu bem disse um pouco antes, essa pessoa que vai organizar esse estoque, ele vai reger esse setor de forma brilhante, que pode ou não ter um auxiliar, que são as pessoas que organizam, que colocam, que é um outro ponto que a gente vai ver também, os produtos em lugares específicos e que possibilitam que o layout daquele ambiente, ou seja, a forma como aquele ambiente está devidamente organizado, seja efetivo. O almoxarife é a pessoa que também vai ser responsável por esse recebimento de material, seja de matéria-prima, a gente também vai ver isso, seja de materiais, insumos, né? Material de reparo, enfim, os mais diversos tipos de materiais. Ele tanto faz esse recebimento como ele faz o controle, isso é uma parte extremamente importante, como ele também faz a entrega. Essa entrega, ela pode ser para setores da própria empresa ou ela também pode ser para um cliente, certo? É importante também a gente entender que a parte de controle do almoxarife é imprescindível para evitar o que a gente chama de ruptura, que é quando falta o material, tá? Dito isto, a gente vai entender qual é a diferença entre o almoxarife e o auxiliar de almoxarifado. O almoxarife, ele é a pessoa que tem o acesso a sistemas, ele é a pessoa que é responsável, ele é a pessoa que responde por aquele setor que é o almoxarifado. Já o auxiliar de almoxarifado é a pessoa que faz toda a parte de transição, né? Ele tira um material de um setor para colocar em outro, ele pode fazer a parte de levantamento de pallets, questão de manuseio de maquinários. Então, entre aspas, o auxiliar, ele vai atender as demandas do almoxarife. Ele vai atender aos pedidos de acordo com o que o almoxarife vai exatamente solicitar, certo? A gente tem aí como principais tarefas do almoxarife o recebimento, a armazenagem, o controle de estoque e a expedição, que basicamente é o que eu falei um pouco antes. Ele tanto recebe, como ele armazena, ou seja, ele estoca, ele coloca nos lugares certos, inclusive para evitar que produtos estraguem. Então, produtos que não podem receber incidência de luz solar, que não podem estar em ambientes que possa ter água, produtos que não podem estar perto de ventilação. Então, tudo isso são formas de armazenagem e a gente vai ter determinados vídeos exatamente falando sobre isso. Ele também faz toda a parte de controle, a organização desse ambiente, para que, como eu estava falando um pouco antes, não haja ruptura. E ele também faz a parte de expedição, que é exatamente a parte de entrega, seja para outros setores, seja para cliente. E ele tem, esse almoxarife, ele precisa ter habilidades que são necessárias para essa função. Se você observar, uma das principais vai ser exatamente a parte de organização. A gente vai ver algumas técnicas que são muito imprescindíveis para que um almoxarife seja considerado de excelência. E se você pensa em realmente levar essa carreira a sério, é imprescindível que você busque por essas ferramentas. A gente vai falar sobre elas, então fique tranquilo. Mas vou aproveitar o momento para enaltecer que se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, já aproveita, se inscreve,
ativa o sininho para que quando a gente conseguir fazer novos vídeos, você seja notificado. Gente, entre essas habilidades, além das habilidades técnicas que um almoxarife precisa ter, ele também vai precisar ter habilidades que são consideradas comportamentais. São habilidades que a gente também chama de soft skills. São habilidades de pessoas que conseguem trabalhar bem em equipe, conseguem delegar tarefas para outras pessoas, como é o caso do auxiliar de almoxarifado, exatamente de uma forma muito bacana, sem precisar necessariamente agir com autoritarismo, agir com assédio. Então, o almoxarife, ele vai ser a pessoa que vai reger este ambiente, mas as habilidades tanto técnicas, ou seja, conhecer a técnica que vai envolver esse setor, envolver as habilidades que vão ser necessárias para que ele haja de uma forma que não prejudique aquele estoque, mas também saber lidar com os demais colegas de trabalho. Isso no mercado de trabalho tem sido uma das maiores exigências, como vocês também poderão ver ao longo dos dias, certo? A gente vai ter aqui também algumas dicas para você se destacar profissionalmente na área. Então eu vou deixar aqui pelo menos 3 sugestões de como você pode realmente se destacar e ser um almoxarife de referência. Um bom profissional é aquele que principalmente vai ter um trabalho muito ético. Então ele vai receber uma nota fiscal com um determinado pedido, ele vai fazer a conferência daquilo ali. Caso não tenha a quantidade que estava constando na nota fiscal, ele precisa notificar isso através de um e-mail, documentar o máximo possível, para que ele esteja munido de informações que o protejam também, certo? Além disso, também deverá ser um profissional que tenha, como eu estava falando, bastante habilidade interpessoal, habilidade comportamental de poder lidar com outros colegas. Porque imagine, gente, o setor de almoxarifado é um setor que se comunica com toda a empresa. Então é imprescindível que esse almoxarife ele consiga se relacionar com o setor financeiro, com o setor de RH, com o setor comercial, com o setor de atendimento ao cliente, enfim, com todos os setores, independentemente do nível intelectual, nível de conhecimento, nível de aproximação com cada uma dessas pessoas, certo? Então, é imprescindível que esse profissional ele também tenha essas habilidades interpessoais. Por último e não menos importante, eu considero que uma das maiores dicas para que você seja um almoxarife de referência seja o fato de você se manter atualizado. Então, estar em constante aprendizado, compreender que você não sabe de tudo, aceitar que a gente precisa ser estudantes permanentemente. Então, fazer pequenos cursos que agreguem valor, além de ter o certificado de almoxarife, é importante que você também tenha esse interesse, essa curiosidade de se manter permanentemente estudando, certo? Se aperfeiçoando, porque quanto mais qualidade técnica você apresente, maior o seu currículo e automaticamente maiores as inovações que você vai trazer para esses setores, tá bem? Importante também falar sobre alguns diferenciais que você pode ter enquanto profissional. O primeiro deles vai ser, como eu bem estava falando, a parte ética. Então, ser um profissional ético, trabalhar com empatia e saber dosar os momentos em que você pode ou não emitir uma opinião, deve ou não oferecer um conselho. Esses são momentos em que a gente precisa ser o máximo possível discreto, compreender que a necessidade desse setor também vai ponderar a questão de trazer um certo sigilo, ter aquela questão de discrição na sua postura. Quando a gente tem uma habilidade de ser um pouco mais expansivo, a gente ter um comportamento um pouco mais falador, né, como professores têm, a gente vai precisar dar a dose certa disso daí quando a gente vai trabalhar com um almoxarifado, principalmente por ser um setor que vai exigir muito de concentração.
Essa concentração vai sim refletir nas conferências de nota fiscal, em inventários, que são outras questões que a gente também vai falar aqui. Quando a gente percebe isso, a gente vai entender que a ética, ela vai abranger o todo do comportamento desse profissional e que sim, o almoxarife que trabalha com ética, ele absolutamente é um almoxarife diferenciado. Além disso, a gente também vai falar sobre um diferencial chamado comprometimento. Esse comprometimento vai partir exatamente de você aderir e ceder aos desejos, entre aspas, da empresa onde você está atuando. É importante saber, gente, que cada empresa vai agir de uma forma diferente, certo? Então, é possível que num determinado almoxarifado você tenha códigos de barra, no outro seja um processo manual. Então, compreender que o seu comprometimento ele pode estar ativo tanto na leitura de códigos de barra, como no processo manual, como você também pode, de acordo com o seu comprometimento, sugerir melhorias para esse ambiente. E aí, obviamente, também vale ressaltar que cada ambiente vai aceitar ou não. Então, a gente precisa também compreender que cada empresa vai ter o seu grau de aceitação de acordo com as inovações que a gente traz, certo? Outra questão é a habilidade técnica, como eu também falei. Quanto mais habilidade técnica você tiver, maior o seu diferencial, mais rico vai ser o seu currículo, mais recheado vai ser o seu currículo e maior também será o seu nível de experiência. E por último, e não menos importante, o que eu também já falei aqui sobre a questão das habilidades interpessoais. Seja um profissional que se comunica adequadamente, seja um profissional respeitoso, que respeita desde os auxiliares de limpeza geral até os CEOs, os gerentes, né? Seja um profissional que se relaciona bem, que cumprimenta as pessoas, seja um profissional que quer ser tratado conforme você trata. Então, dessa forma, você com certeza vai ser um almoxarife que tem um diferencial muito grande e que vai ter uma espécie de selo de profissional diferenciado no mercado de trabalho, tá bem? Agora eu quero saber de você. Você se considera um almoxarife? Acha que você está pronto para ser um almoxarife ou um almoxarife de referência no mercado de trabalho? Se ficou alguma dúvida, faz o teu comentário aqui embaixo que eu vou responder com o maior carinho e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!